Glória a Deus, louvemos o nome do Senhor. Vocês que estão aqui podem aplaudir o nome de Jesus, amém? Vamos glorificar a Ele. Toda a honra e toda a glória para sempre ao nome de Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs, podem tomar assento. Vocês que estão no seu lar também acompanhando esta reunião de culto, que Deus abençoe a vida de todos vocês e que esta seja uma noite de vitória, uma noite de reconciliação, de salvação, de respostas de Deus para a tua vida. E eu já quero convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, do capítulo 3, versículos 14 até o versículo 18, que nos diz o seguinte: E ele lhes disse: É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque, Abidnego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Meus amados irmãos, eu quero começar esta palavra lançando uma pergunta para todos nós. Qual é o limite da tua fé? Você já parou alguma vez para pensar a respeito disso? Até onde a tua fé é capaz de suportar provação? Até onde você é capaz de avançar com a tua fé? Para alguns, o limite da fé está na doença na família. Para outros, o limite da fé está no desemprego. Para alguns, o limite da fé está num problema, numa situação inesperada que não se pode resolver facilmente. Para outros, o limite da fé está na crítica. E aí eu abro aqui um parêntese para lembrar de muitas pessoas que deixaram de seguir a Cristo, que deixaram de congregar, porque em algum momento receberam uma crítica e não foram capazes de suportar. Às vezes, o limite da fé está numa oração não respondida. Eu estava lendo uma frase do pastor David Wilkerson, onde ele diz assim, que quando Deus diz à humanidade creia, ele pede algo que está totalmente além da razão. A fé é inteiramente ilógica, ou seja, a fé não pode ser compreendida de modo natural. Ele continua em seu pensamento sobre a fé, e ele fala o seguinte, que a sua própria definição tem a ver com a irracionalidade. Pense nisto. A carta de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 11, diz que a fé é a substância de algo que se espera. Alguma coisa que você está esperando e a prova que se não vê. Então você está esperando uma coisa e você tem certeza que esta coisa vai acontecer, mas você não a vê. Somos informados, em resumo, de que inexiste uma substância tangível, inexiste prova absolutamente alguma. E mesmo assim nós somos orientados a crer pela palavra de Deus. Ou seja, dá para você pensar, dizia David Wilkerson,
Dá para você pensar numa exigência mais irracional do que essa? Ou seja, a fé, ela quer dizer, aceite isto sem provas e confie no invisível. Você não vê, mas você acredita. Por isso que ela está totalmente fora da lógica. Então, quando eu lhe pergunto qual é o limite da tua fé, a verdade é que muitas pessoas, elas têm uma fé limitada, porque é uma fé racional. Eles não conseguem avançar além do limite que a lógica lhes permite compreender. Mas o que Deus quer de cada um de nós é uma fé sobrenatural, que foge totalmente à lógica, como disse o escritor aos Hebreus. Mas para deixar você pensar um pouco mais sobre a palavra que eu quero compartilhar nesta noite, eu lanço uma segunda pergunta para você. Qual é o fundamento da sua fé? Em que a sua fé está fundamentada? Em pessoas. Se a tua fé estiver fundamentada em pessoas, lamento te dizer, mas a tua fé é uma fé frágil. Se a tua fé estiver fundamentada em coisas, também lamento te dizer, mas ela continua sendo uma fé fragilizada. Agora, se a tua fé estiver firmada em Deus, então aí eu te diria que esta é a fé que o escritor aos Hebreus está dizendo, a fé que agrada a Deus. É muito comum as pessoas dizerem, eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, quando os ventos estão soprando favoráveis. Mas qualquer situação diferente que foge à normalidade, qualquer situação que leve a pessoa a enfrentar obstáculos, tempestades, elas logo retrocedem e desistem da fé, porque o fundamento desta fé é um fundamento frágil. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 são os dois versos que antecedem o capítulo da fé, da galeria dos heróis da fé. O escritor aos Hebreus diz assim, que todos aqueles que eu aceito, diz o Senhor, terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. E aí afirma o escritor aos Hebreus, nós não somos gente que volta atrás. Não somos gente que se perde. Pelo contrário, nós temos fé e por isso nós somos salvos. Amados irmãos, voltando para o texto que nós lemos inicialmente, a história começa com 3 jovens hebreus que foram levados cativos para a Babilônia, junto com Daniel e outros príncipes, outros filhos de nobre. E a Bíblia diz que estes jovens, mesmo sendo levados à revelia contra a vontade, como prisioneiros de guerra para a Babilônia, eles permaneceram fiéis ao Senhor, obedeceram a Deus e deram testemunho da sua fé no Senhor. Vejam bem, não há nenhum comentário na Bíblia, no texto de Daniel, dizendo que estes jovens, por causa da situação que estavam enfrentando, eles tenham murmurado contra o Senhor. Ainda que estes jovens tenham sido sacados, tirados, literalmente, do seio das suas famílias, ainda que estes jovens tenham visto muitos dos seus familiares perecerem ao fio da espada da nação da Babilônia, ainda que esses jovens tenham sido levados prisioneiros contra a vontade, não há nenhuma menção na Bíblia que esses jovens tenham murmurado contra o Senhor. Eles mantiveram a fé que agrada a Deus. E quando eles chegam na corte da Babilônia, a Bíblia diz que eles continuaram confiando no Senhor, apesar das condições que foram impostas dentro de uma cultura pagã, de uma cultura contrária àquela que eles tinham sido criados na lei do Senhor. Mesmo assim, eles não se
rende ao estilo de vida babilônico. Eles não se rendem à cultura da Babilônia, mas eles continuam agindo como jovens hebreus. Então eles pedem ao Senhor e Deus vai lhes dar sabedoria para que eles não se contaminem, para que eles não se deixem levar, se influenciar por aquela cultura pagã. E a Bíblia diz que depois de muitos anos, esses jovens, todos eles adultos, formados, são agora autoridades em algumas províncias da Babilônia. Eles estão trabalhando naquele país, mas o coração deles continua de judeus. Eles estão na Babilônia, mas o Deus deles continua sendo o Deus de Israel. E eles estão ocupando algumas posições importantes no governo, e num determinado momento, o rei da Babilônia decide construir uma grande imagem, uma grande obra, mais ou menos de 27 metros de altura, quase 3 metros de largura, e ele constrói esta imagem, que era a sua própria imagem, e marca um dia para fazer o lançamento oficial desta imagem. E a palavra do Senhor diz que neste dia, o rei manda um decreto para todas as autoridades das províncias para que viessem até o seu reino e se prostrassem diante daquela imagem quando ouvissem os sons dos instrumentos. Mas a palavra do Senhor diz que estes jovens, eles demonstram nesse momento o quanto a fé deles era uma fé poderosa em Deus. Não era uma fé racional, porque a fé racional iria dizer a esses jovens o seguinte: se prostrem diante da imagem, adorem a imagem. É um evento cívico, é um evento político, é apenas mais um evento qualquer, e logo depois vocês levantam e continuam adorando a Deus. Mas não, eles decidem manifestar aquela fé que foge à razão, que foge à lógica, a fé que agrada a Deus. Qual é a atitude que estes jovens tomam? Quando os instrumentos tocam e todos se prostram diante daquela imagem e adoram aquela imagem, aqueles jovens permaneceram em pé e não se prostraram. E a palavra do Senhor vai mostrar-nos que haviam ali algumas pessoas que já tinham uma certa ira, uma certa inveja daqueles jovens. E esses homens, quando percebem que os jovens hebreus não se prostraram, não se dobraram diante daquela imagem, eles, logo que termina a cerimônia, vão até o rei e já vão para acusar aqueles jovens. Já vão preparados para tentar difamar aqueles jovens e tentar colocá-los contra o rei. E lá em Daniel capítulo 3, versículo 8, diz que eles aproveitaram da ocasião para acusar os judeus. O que eu quero dizer para você com isso? Que todos nós, queridos irmãos, Igreja de Cristo, nós estamos em um mundo que é como uma grande Babilônia. Mas nós devemos manter a nossa fé firmada no Senhor. E a todo tempo haverá pessoas, como houveram nesses dias, desses 3 jovens, que estavam esperando uma ocasião para ter do que acusá-los. Mas deixa eu te falar uma coisa: se o mundo tiver que nos acusar de alguma coisa, que nos acuse por adorar a Deus, que nos acuse por servir ao Senhor, que nos acuse por termos uma fé viva e verdadeira em Deus. Que nenhum de nós venha sofrer por sermos maus, mas se nós tivermos que sofrer alguma acusação, que seja por causa da verdade, por causa da justiça, por causa do amor de Deus. Então esses jovens, eles são acusados perante o rei, e os opositores, eles exigem, eles querem que a lei seja cumprida, eles querem que aqueles jovens sejam punidos. E a lei dizia que se alguém não obedecesse à ordem do rei, automaticamente, sumariamente, deveriam ser condenados e lançados numa fornalha de fogo ardente. E aí diz a palavra do Senhor
que o rei manda chamar aqueles jovens. E ele diz assim para eles: olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês se reconciliarem. Então, um ponto importante que eu quero que vocês guardem é que a estratégia do inimigo envolve duas condições. Hoje à tarde, eu estava fazendo uma caminhada e, como diz a minha esposa, refrescando as ideias, enquanto caminhava entre as árvores. E nessa caminhada e refrescando as ideias e pensando na palavra para trazer a vocês, me veio ao coração que a estratégia do inimigo contra a igreja do Senhor, contra os servos de Deus, envolve duas condições: oportunidade e intimidação. Como assim oportunidade? Primeiro, ele vai te dar uma oportunidade de você se aliançar com ele. Porque esses jovens já tinham declarado a sua fé em Deus. Eles deixaram bem claro que eles não iriam adorar aquela imagem, porque eles só adoravam ao Deus verdadeiro. Mas olha o que o rei propõe. O rei dá a eles uma oportunidade de se reconciliar com ele, de perdoar aqueles jovens. Ou seja, o rei ele passa por cima do seu próprio decreto com uma única finalidade: perdoar aqueles jovens. Então ele diz assim para eles: pois bem, será que agora vocês estão dispostos? E aí ele continua e fala: se ajoelhar e adorar a imagem, melhor a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar. Então a primeira estratégia do inimigo, a primeira condição dele, quando ele não consegue na primeira investida abalar a tua fé, porque você tem uma fé que está firmada, fundamentada em Cristo, porque você tem uma fé que não se limita àquilo que é racional, àquilo que a razão permite, mas é uma fé sobrenatural que vai aquém. Então o inimigo ele tenta te dar uma segunda chance, eu diria uma segunda chance para errar, uma segunda chance para negar a Deus. Então ele diz assim: olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês. E segundo, quando os jovens recusam a oportunidade, então ele passa para a intimidação. O que é a intimidação? Se os jovens recusassem a oportunidade, então eles seriam sentenciados à morte. Deu para você entender? Primeiro, o inimigo, ele te dá uma oportunidade, quando ele percebe que você é uma pessoa que tem uma fé fortalecida, né, em Cristo, que você tem uma fé firmada em Cristo, que você não é aquela pessoa que se deixa levar na primeira oportunidade que o inimigo tenta te envolver e tenta te distanciar de Deus, ele vai te dar uma oportunidade. E quando ele não consegue, ele tenta te intimidar, ele tenta te encostar na parede e te oprimir para que você negue a fé em Cristo. A oportunidade que o mundo oferece sempre esconde uma intimidação. Foi esta palavra que Deus colocou no meu coração. A oportunidade que o mundo te oferece, ela sempre esconde uma intimidação. Os jovens teriam que escolher. A oportunidade era viver uma vida no palácio, na presença do rei, e desfrutar de tudo que aquele reino poderia lhes oferecer. Olhando de modo racional, era uma boa oportunidade ou não era? Uma oportunidade excelente. Olha, vocês se ajoelham e fica tudo bem, e vocês poderão ter tudo aquilo que o meu palácio, que o meu governo pode oferecer. Mas a intimidação era: se vocês não aceitarem o presente que eu estou dando, então vocês morrerão cruelmente, vocês serão lançados numa fornalha de fogo ardente. Eu diria para vocês, irmãos, que ainda hoje, o príncipe desse mundo está agindo da mesma maneira com as pessoas. Como assim? Primeiro, qual é a oportunidade? A fama. Eu te dou a fama se você me adorar. Mas aí você diz: não, eu só adoro a Deus, então eu vou te dar um anonimato. O mundo te oferece a riqueza. Se você adorar o mundo, eu te dou a riqueza. E você diz: não, o Senhor é a minha riqueza, é a minha porção. Aí o mundo te diz: então eu vou te dar pobreza. O mundo te oferece amizade. Olha, eu vou te dar um monte de amigos. Eu vou deixar um monte de pessoas à sua disposição. Você vai ter muitos amigos. E aí você diz: não, o meu melhor amigo é Jesus. Aí o mundo diz: então você é meu inimigo. A oportunidade, o mundo te oferece relacionamentos legais.
Os jovens chamam de galera. Olha, o mundo te oferece uma galera que vai andar com você, gente do bem, segundo o mundo. Mas aí você diz assim, não, eu prefiro andar com Jesus. E aí o mundo te oferece o distanciamento. A todo tempo, o mundo está oferecendo às pessoas aquilo que parece bonito. E quando você diz que não quer, porque você tem uma fé em Deus que pode te dar muito mais, e além disso, então o mundo, ele tenta te intimidar. Os jovens judeus recusaram a oportunidade e não se intimidaram, porque eles sabiam que existe um Deus maior. E quando o rei perguntou para eles, quem é o Deus que poderá salvá-los? Aqueles jovens, naquele momento eu fico imaginando o pensamento deles. Raciocinem comigo, aqueles jovens, eles foram tirados da sua pátria, de dentro da sua casa. Algumas de suas famílias foram mortas por aqueles inimigos que agora eles estão servindo. Então agora o rei está dizendo, quem é que pode livrar vocês? E os jovens devem ter pensado que os seus pais acreditaram em Deus, mas Deus não os livrou. Que o seu povo acreditava em Deus, mas Jerusalém foi destruída. Então naquele momento, aqueles jovens, eles devem ter pensado um pouco em todo o passado de perdas. A palavra do Senhor que não se cumpriu na vida de seus pais, e nós sabemos que não se cumpriu porque eles estavam pecando contra o Senhor. Mas agora aqueles jovens poderiam dizer o seguinte, Deus se esqueceu de nós. Porque nessa época, as pessoas costumavam dizer que Deus tinha esquecido do seu povo de Jerusalém. Aí eu te faço uma pergunta, como crer em um Deus que deixou o seu povo sofrer nas mãos do inimigo? Como crer em um Deus que permitiu que alguma situação desagradável acontecesse na sua vida? Como demonstrar fé em um Deus que num passado não atendeu a tua oração? Como acreditar em um Deus que num passado Ele permitiu que você passasse por alguma situação que você não gostaria de ter passado? Então esses jovens devem ter pensado, quando Jerusalém foi subjugada pelos inimigos, quando o povo judeu foi levado prisioneiro, aonde estava Deus? Que não fez nada em favor deles. Aonde estava Deus que permitiu que aqueles jovens fossem retirados de dentro das suas casas e levados prisioneiros? Sabe, queridos, às vezes muitos de nós passamos por situações semelhantes. Porque às vezes tem pessoas que passam por sofrimentos que se tem a impressão que Deus esqueceu delas. É assim ou não é? Às vezes a pessoa, ela está passando por um processo, ela passa por alguma situação tão difícil, que você olha para a pessoa e você sente piedade da pessoa e fala assim, meu Deus, será que o Senhor não vai atender a esta pessoa? Existem sofrimentos que podem levar a pessoa a achar que Deus se esqueceu dela. E esse tipo de situação, esse tipo de provação ou de desamparo que a pessoa pode sentir, na verdade, é o meio que Deus vai usar para operar um milagre na vida dela. Então, quando você vê alguém sofrendo em demasia, quando você vê alguém injustiçado, quando você vê alguém passando por uma situação, antes de você murmurar contra Deus, antes de você reclamar ou dizer Deus se esqueceu de alguém, procure entender que a vontade de Deus muitas vezes está por trás do sofrimento de alguém. Você quer um exemplo disso? João capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3. Havia ali um homem cego. Esse homem nasceu cego. Quando a Bíblia chama alguém de homem, está se referindo a alguém na idade adulta. Então, provavelmente, esse personagem já tinha os seus 30 ou 30 e poucos anos de idade. E ele nasceu cego. E as pessoas viviam questionando e perguntando, por que esse homem sofre tanto? Por que esse homem nasceu cego? Por que esse homem tem que viver na escuridão desse jeito? E aí eles foram perguntar para Jesus, Senhor, por que esse homem está sofrendo tanto? Por que esse homem nasceu cego? E Jesus respondeu assim,
ele é cego para que o poder de Deus se mostre através dele. Se você conhece alguém que está passando por alguma situação onde a impressão que se tem é que Deus a tenha esquecido, ore por essa pessoa, porque num determinado momento Deus vai fazer um milagre. Aqueles jovens não estavam por acaso ali na Babilônia. Deus queria mostrar para aquele rei da Babilônia, Deus queria mostrar para aquele povo na Babilônia, que ele é Deus em Israel e também é Deus na Babilônia. Então, às vezes, a fé nos leva a manter o silêncio, porque muitas vezes é melhor manter o silêncio do que querer argumentar, querer discutir questões. E o rei fez uma pergunta para os jovens, e eu fico imaginando que muitas coisas vieram à mente daqueles jovens naquele momento, mas eles preferiram, ao invés de perder tempo tentando se justificar, quando o rei lhes pergunta quem é o Deus que pode salvá-los, sabe qual foi a resposta deles? Ó rei, nós não vamos nos defender. Eu não tenho que te dizer nada, não tenho que te responder. É isso que eles estavam dizendo para o rei. Queridos, Deus nunca desampara o seu povo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e versículo 9 diz assim, que muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Nós temos muitos inimigos, mas nunca falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. A fé daqueles jovens não estava condicionada às suas necessidades pessoais. A fé que esses jovens demonstram não é uma fé que depende das coisas naturais. Eles simplesmente criam em Deus. Independente do que Deus pudesse fazer ou não fazer, do que pudesse acontecer, eles acreditavam no poder de Deus. Então, diante daquele rei, eles não têm nenhuma dúvida de que eles estão fazendo certo, que eles estão cumprindo a vontade de Deus, adorando o único e verdadeiro Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se a tua fé é uma fé verdadeira, você não deve se preocupar com o que o mundo está questionando, com o que o mundo está dizendo. Seja como esses jovens que disse, olha, nós não temos que nos defender, nós não temos que ficar discutindo. E a palavra do Senhor diz que esses jovens sabiam que a vida deles estava nas mãos de Deus. Então, lá no versículo 17 que nós lemos, eles disseram assim para o rei, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele pode nos livrar, tanto da fornalha como das tuas mãos, ó rei. Se Deus quiser, ele pode fazer. Esse deve ser o posicionamento do cristão. O cristão não deve jamais querer ultrapassar a vontade de Deus, o limite da vontade de Deus na sua vida. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 15, diz assim, que o que nós deveríamos dizer sempre é, se Deus quiser, nós estaremos vivos. Se Deus quiser, nós faremos isto. Se Deus quiser, nós faremos aquilo. É se Deus quiser. Então esses jovens, eles têm uma fé firmada. As suas escolhas são firmadas nesta fé. Eles têm certeza, a ideia de não adorar a outro Deus está muito clara para eles. E eles não iam se convencer por causa da oportunidade que o rei estava lhes dando. E nem por causa da intimidação. A palavra do Senhor diz assim no versículo 18, e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ou seja, esta é a posição desses jovens e pronto. Se Deus quiser, Deus livra. Se Deus quiser, Ele salva. Se Ele não quiser também, olha, não tem problema. Nós já sabemos em quem temos crido, já sabemos o que nós queremos. E eles deixam bem claro aqui, olha, não vamos adorar, não vamos prestar culto. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim para Timóteo, é por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança
pois eu sei em quem tenho crido. Esta é a palavra, aliás, esta é a fé que o Senhor quer que a gente tenha. Esta fé declarada nas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo: eu sei em quem tenho crido. Mas tem mais uma coisa que o mundo faz. Quando o mundo não te oferece oportunidade e você recusa, quando o mundo te intimida e você não se deixa ser intimidado pelo mundo, aí vem a terceira coisa que o mundo faz: o mundo passa a te odiar. Porque até então o rei estava dialogando com aqueles jovens. Ele estava tentando de alguma maneira convencer aqueles jovens que eles deveriam se prostrar diante da sua imagem. Mas uma vez que ele não conseguiu convencê-los dando a oportunidade, não conseguiu convencê-los intimidando, o que é que ele faz agora? Ele manifesta a ira. E é isso que o mundo faz. Quando o mundo não convence, ele tenta, ele mostra a sua ira contra a igreja. Sabe por que o mundo odeia a igreja? Porque a igreja não se deixa levar, porque a igreja não se deixa influenciar. Os cristãos verdadeiros, que acreditam na palavra do Senhor, que confiam na palavra do Senhor, eles não se deixam levar. Vejam bem, o ódio do rei aumentou tanto naquele momento, que a Bíblia diz que ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Ou seja, até então era só intimidação, mas agora o rei está tão irado com aqueles jovens que ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. Ou seja, o ódio dele agora é um ódio descontrolado, descomunal. E a palavra do Senhor diz que ele não aceita o não daqueles jovens como resposta. Porque se ele estava dando uma oportunidade, os jovens tinham o direito de aceitar ou não aceitar. Mas agora, o rei não aceita o não, porque ele queria, de alguma maneira, subjugar aqueles jovens. Ele queria mostrar para toda a sua corte que ele tinha autoridade, que ele tinha poder sobre aqueles jovens. Mas, na verdade, eles não tinham. Porque a autoridade daquele que estava sobre aqueles jovens não era a autoridade de um rei, de um governo humano, mas era a autoridade do próprio Deus. Então a fornalha ela é aquecida 7 vezes mais. E os jovens são lançados na fornalha. Só para você ter uma ideia, o calor era tão grande naquela fornalha, que a Bíblia diz que os soldados que amarraram aqueles jovens e levaram eles até a beira da fornalha, para empurrar eles dentro da fornalha, eles morreram queimados. Para você ter uma ideia de como estava forte aquele fogo. Mas o milagre estava para acontecer. Sabe por quê? Deus estava com eles dentro da fornalha. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus estava com eles dentro da fornalha. Meu Deus, por que certas coisas acontecem? Senhor, por que fulano está sofrendo? Senhor, por que estas coisas estão acontecendo? Eis aqui a resposta na palavra do Senhor. O milagre estava para acontecer. E se Deus tivesse livrado estes jovens antes da fornalha, o nome dele não teria sido tão conhecido e reconhecido como foi nesse momento em que os jovens são lançados dentro da fornalha. Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. De repente Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: ei, não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? E eles responderam: sim, senhor. Então Nabucodonosor disse: como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? E aí o rei perguntou: eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o quarto parece com um anjo. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Aquele que tem esta fé firmada em Deus, aquele que tem uma fé que vai além do limite da razão, uma fé obediente à vontade de Deus, ele experimenta o milagre de Deus, e os inimigos têm que ver Deus operando na tua vida e reconhecer que Deus está com você. Sabe o que aqueles jovens estavam fazendo? Andando dentro da fornalha. Você consegue imaginar a cena? Eu fico tentando imaginar um forno, não sei o tamanho que era esse forno, mas não era tão pequeno para eles andarem dentro do forno, mas de repente aqueles jovens andando para lá e para cá, dentro da fornalha, como se estivesse debaixo de uma sombra fresca de uma árvore.
e tinha mais um com eles ali conversando. E o mais interessante é que quando o rei manda tirar eles para fora, abre aí e manda eles saírem para fora. Só sai 3. E cadê o quarto homem? Desapareceu. O reconhecimento pela fé declarada em Deus virá após a aprovação. Eu estou para concluir essa palavra. Mas eu quero que você também guarde isso. O reconhecimento da sua fé declarada em Deus virá após a aprovação. Porque dentro da fornalha, aqueles jovens caminharam esperando Deus agir. Em nenhum momento eles ficaram tensos. Em nenhum momento eles ficaram desesperados. A Bíblia diz que o fogo não atingiu um fio de cabelo deles sequer. As roupas estavam intactas. Não havia cheiro de fumaça, de fogo. É como se aqueles jovens estivessem simplesmente passeando, andando em algum outro lugar ali tranquilamente. E a fé daqueles jovens chamou a atenção de todos, a ponto do rei dizer lá em Daniel capítulo 3, versículo 28, o rei gritou e disse assim: que o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eu vou pedir ao irmão Alê para manter o microfone desligado, por gentileza. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer, em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o Deus deles. Então vejam, queridos, o próprio rei reconhecendo aqui, nesse momento, que a fé desses jovens, embora tenha sido uma fé contrária à vontade do próprio rei, na verdade ele diz, eles escolheram morrer, em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. E eu te pergunto mais uma vez, qual é o limite da tua fé? Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a caminhar com o Senhor? Se Deus te convidar para entrar na fornalha da provação, da tribulação, você está preparado para entrar? Ou você vai aproveitar a oportunidade, vai se deixar levar pela intimidação de um mundo opressor e vai se entregar e negar a sua fé em Cristo? O rei ficou espantado com aquilo que aconteceu. Queridos, a Bíblia não diz, mas eu imagino que até aqueles homens que acusaram esses jovens também se renderam diante do poder de Deus nesse momento. E prova disso é que o rei, ele determinou um decreto, onde ele disse o seguinte: eu ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como esse. Eu tenho uma palavra de Deus aqui, para as pessoas que estão sendo provadas, que estão passando por tribulações. E talvez você esteja dizendo assim: Senhor, eu já cheguei no limite da minha fé. Deixa eu te falar uma coisa, você ainda não chegou no limite. O Senhor sabe, a Bíblia diz que nenhuma provação virá sobre você além daquilo que você pode suportar. Então lembre-se disso. É no desafio. É quando você estiver no calor da batalha, no calor da fornalha. É quando você achar que você não tem mais solução, que o Senhor Deus vai enviar o seu anjo para estar com você, e todos vão ver a glória de Deus através da sua vida. Deus honra a fé corajosa daqueles que não vacilam diante da adversidade. Porque além de reconhecer o Deus daqueles jovens, a Bíblia diz que o rei exaltou eles diante do povo. Daniel capítulo 3, versículo 30. O rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Se você for fiel ao Senhor e manter a sua fé e não se deixar intimidar, se você disser não para as oportunidades que o mundo tenta te oferecer para te tirar da presença de Deus, se você não se deixar levar pelo ódio que o mundo nutre por você servir a Deus, fique sabendo que o Senhor Deus vai te exaltar diante dos teus inimigos
e todos eles irão ver o quanto Deus é grande. Para terminar, eu te pergunto mais uma vez, qual o limite da tua fé? Eu diria que o limite da fé que aprova Deus é o limite que caminha segundo a vontade de Deus. Ainda que você morra nessa vida, não se esqueça, você tem uma herança incorruptível, que somente aqueles que vencerem herdarão. Daniel capítulo 12, versículo 13. Continue firme até o fim. No fim, você vai ressuscitar. Depois de morrer, você vai ressuscitar para receber a sua coroa. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida. Esta é a palavra de hoje à noite. Qual é o limite da tua fé? E quero que você guarde isso no teu coração. O reconhecimento, a recompensa virá para você somente depois da provação. Não haverá nenhuma recompensa, não haverá nenhuma vitória se você não passar pela provação e vencer a provação rompendo de fé em fé. Eu quero convidar a igreja do Senhor aqui reunida para nós nos colocarmos em pé. E quero louvar a Deus também por todos vocês que ofertaram ao Senhor neste momento, que entregaram também os seus dízimos na casa do Senhor. E você que está no seu lar, na sua casa, assistindo essa reunião, também pode fazer isso diretamente na conta da igreja, se você sentir no teu coração, de abençoar esse ministério, essa casa, para que nós possamos continuar levando, anunciando a palavra do Senhor, tanto presencialmente como também virtualmente, alcançando pessoas nos lugares mais distantes. Então eu peço a você, seja generoso, contribua, oferte, mas oferte com alegria no teu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu quero orar por você neste momento. E se você está passando por um momento na tua vida, onde oportunidades estão surgindo, e você está como se estivesse entre a cruz e o punhal. De um lado você tem a oportunidade, e do outro lado você está sendo intimidado para aceitar essa oportunidade. Você quer um conselho? Não aceite. Continue seguindo a vontade de Deus. Pastor, mas vai ser difícil. Eu penso que nada é mais difícil do que o que esses jovens enfrentaram. O perigo da morte numa fornalha ardente. Mas foi lá dentro da fornalha que o Senhor se revelou e mostrou o seu poder. E é exatamente no momento que você achar que a batalha se intensificou, que agora, como se diz, agora se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem mais para onde você ir. É nessa hora que Deus vai manifestar a glória dele, o poder dele sobre a tua vida, e ele vai te dar uma grande vitória. Se você crê, glorifique o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta noite tão linda e tão abençoada. Obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui reunida, pelo teu povo, Senhor, que ama a tua palavra, que adora a tua palavra, pelo teu povo, Senhor, que veio aqui nesta noite para prestar este culto a ti, Senhor, somente a ti. Eu quero pedir, meu Deus, que a cada dia nós possamos encontrar no Senhor mais e mais fé, Senhor, para rompermos todas as barreiras, e como esses jovens, que cada um de nós também possa, Senhor, demonstrar, declarar e revelar ao mundo o poder e a bondade do Senhor através das nossas vidas. Senhor, abençoe as famílias que estão assistindo esta reunião, a todas as pessoas, meu Deus, que nos ouvem, para a glória do nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, o poder do Espírito Santo, seja com você, com a tua família. Deus abençoe a todos. Boa noite.